Olá, eu sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café. E eu já gravei esse vídeo inteiro. Quando eu percebi, não estava gravando. Bem-vindo à minha vida. E seja bem-vindo a este canal também. Seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. E já se inscreve, já clica em gostei, ativa o sininho para receber as notificações, porque temos muito conteúdo literário por aqui. No vídeo de hoje, eu quero conversar sobre livro físico e livro digital. E como essa experiência de leitura, como leitora, tem mudado pra mim. Há muito tempo atrás, quer dizer, não tanto assim, mas há uns 5 anos atrás, eu trabalhava fora de casa. E eu perdi aí mais ou menos umas 2 horas da minha vida em ônibus, transporte público. E eu lia muito livro físico, a ponto de carregar, às vezes, 2 livros físicos comigo. Eu sempre tinha algum livro físico pra mim. Nessa época, começou mais ou menos ali, depois de um tempo, a serem lançados os Kindles aqui no Brasil. Ele era vendido pelo Ponto Frio. E eu comprei um pra começar, enfim, fazer, né, minha experiência ali, como a leitura sempre foi algo muito importante pra mim. Eu comprei um Kindle pra experimentar. Mas eu usava muito mais ele pra ler PDF, coisa que eu lia no computador, por causa, né, dessa diferença da tela, como se fosse um papel e tudo mais. Então eu não lia livros, realmente. Eu lia coisas mais de estudo, livros para minhas aulas de italiano e coisa assim. Então, o Kindle, ele era um extra ali para me ajudar, até porque os livros digitais também não eram tão acessíveis naquela época. Não existiam tanto assim também. Só que a minha vida mudou, né? Eu comecei a trabalhar em casa, hoje eu trabalho com o Pausa, BBTV, enfim. Um dia eu gravo um vídeo falando para vocês o que tudo eu faço e com que eu trabalho, explicando um pouco mais desse meu dia a dia, né? E, enfim, gravo um dia para vocês verem como é que é o meu dia de trabalho. O Kindle começou a ser uma ferramenta importante, porque eu não sou o tipo de pessoa que senta e lê um livro, tipo, sentada na mesa e tal. Não sou esse tipo de pessoa. Eu leio de forma bem desconfortável, mesmo deitado na cama. Acabou ficando meio desconfortável, eu não conseguia ler mais tanto livro físico. O livro em e-book era muito mais barato, muito mais confortável. Eu comecei a ter mais problemas de visão, usar óculos e tudo mais. Então, a facilidade de você mudar a letra do Kindle, de alterar cor, enfim, começou a se tornar mais confortável para mim ler no formato e-book, né? Ler no formato digital. Isso sempre foi um pouco conflituoso pra mim, porque eu sempre fui daquela pessoa que eu achava que não, o livro digital nada substituiria o bom e velho livro físico. Eu ainda tenho muito livro físico. Chegou épocas em que eu comprava o livro físico e o digital para não estragar o físico. Eu já fui esse tipo de pessoa. Hoje em dia eu sou muito, muito diferente, assim, até na forma com que eu lido com os meus livros. Eu realmente gosto de experimentar mais a leitura, eu risco muito mais, eu aproveito muito mais o livro, principalmente se eu for estudar como lendo Dante. Os meus exemplares da Divina Comédia são todos riscados e rabiscados, porque eu uso realmente pra, enfim, conversar às vezes comigo mesmo, enquanto eu tô estudando ali aquilo pra passar pra vocês. Mas o Kindle tem facilitado muito a minha vida. E apesar de eu não estar lendo tanto durante esse isolamento social, porque vocês sabem, se vocês me conhecem por aqui, eu gosto de ler livro que incomode, livro que provoque, que traga questionamentos ao leitor. Livros realmente difíceis. E não estamos em um momento muito bom para isso, né, gente? Vamos confessar, assim, já basta os problemas que a gente está tendo de enfrentar aí uma pandemia em pleno século XXI. Então, eu tô tentando ler outras coisas, lendo livros um pouco diferentes, algumas coisas que sejam um pouco mais leves. Mas não são também o que eu mais gosto de ler. Então tá um pouco conflituoso mesmo. Há alguns anos, eu escrevi um texto lá no blog, no Pausa para um Café. Sim, eu tenho o blog, inclusive, ainda mantenho o blog, recomendo que você vá lá dar uma olhada de vez em quando, que tem posts bem legais, inclusive o John escreve lá, que ele tem um canal no YouTube também, vou deixar o link aqui. Ele é psicólogo, ele faz uns textos muito incríveis, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Eu comecei esse texto falando sobre como a minha leitura é diferente da sua, porque nós somos pessoas diferentes, e isso acaba contribuindo para que a nossa leitura seja diferente, para que a nossa experiência de leitura como um todo seja realmente diversa, porque muito da minha experiência com o livro tá ligado às minhas experiências pessoais, o que eu vivi. E como a gente viveu coisas diferentes, a nossa experiência de leitura também vai ser diferente. Assim como a forma com que a gente lê, enfim, diversas coisas. Inclusive, eu falo naquele livro que a gente pode começar a ler o mesmo livro, mas a gente nunca vai terminar de ler o mesmo livro, porque esse livro vai ser diferente.
E aí a gente leva a entender várias questões, como por que eu amo tanto o livro X e você não? Porque eu consigo me identificar talvez mais com aquele protagonista, porque aquilo fala diretamente com uma situação que eu vivi. Existem coisas que vão tocar de forma geral várias pessoas, né? Como tipo Segunda Guerra Mundial, é uma coisa mais geral. Mas existem momentos pessoais de cada protagonista, por exemplo, que vão influenciar de forma diferente cada um de nós. E eu acho que isso, com o livro físico e a forma do livro físico versus digital, digamos assim, tem muito disso também. Tem muito dessa diferença entre qual é a minha experiência de leitura, o que eu gosto mais do que com a sua, por exemplo. Hoje em dia eu acabo utilizando muito mais livro digital porque eu tô direto no computador, tudo que eu uso é de forma digital, a minha experiência de vida é muito digital, digamos assim. Usar banco de forma digital, pedir comida por aplicativo, eu não ligo mais pra pizzaria pra pedir pizza. Existem muitas coisas que são feitas de forma digital. E tem pessoas que vão se acostumar com isso e tem pessoas que não. Hoje em dia também eu tento experimentar muito mais de audiobook, mas eu confesso que o catálogo brasileiro não é tão bom assim, então a gente ainda tem uma escassez de disponibilidade, né, de exemplares, o que a gente tem feito para audiobook. Isso dificulta um pouco também, mas o livro digital tem se mostrado para mim uma forma de muito mais acessibilidade, né? Ele acaba trazendo pra gente essa opção de ser mais barato, de ser mais fácil para pessoas, por exemplo, que têm deficiência visual. E, inclusive, eu fiz até uma live um tempo atrás com o John sobre isso, falando sobre essa questão da acessibilidade do digital, de ser mais confortável para quem tem alguma deficiência visual, para ajudar essas pessoas e aonde o digital chega, por exemplo, em um lugar onde o livro físico não chega. E isso é muito interessante. Eu acho que a gente nunca vai deixar de ter livros físicos, até porque como leitor a gente gosta de uma estante cheia, a gente gosta de olhar ali as nossas lombadas, as capas bonitas, a gente gosta de pegar, folhear um bom livro, a gente acha aquele cheirinho de livro novinho, mas o livro digital realmente acaba contribuindo para muita coisa. E eu hoje em dia leio muito mais e muito mais rápido, muito mais, né, com uma agilidade maior que até eu preciso para conseguir produzir conteúdo com o livro digital, o que eu não tenho com o físico. Então eu acho muito interessante a gente trazer essas discussões e parar para pensar sobre isso, a importância de certas coisas, que às vezes a gente não para, por mais que, eu gosto do livro físico, mas eu gosto do digital porque ele é barato, mas será que tem pessoas que gostam do digital só porque ele é barato, porque ele também é acessível a elas, ajuda elas de outra forma, a mesma coisa com o audiobook, e enfim, o quão importante é a acessibilidade desses livros. Esse vídeo era realmente mais para trazer essa discussão, sabe? Eu tenho lido muito pouco nesse isolamento, como eu digo para vocês. A minha meta esse ano era ler, 100 livros de volta e voltar à minha quantidade exacerbada até de leitura que eu tinha antigamente, que eu lia muitos, muitos, muitos livros e hoje em dia eu leio muito pouco. Grande parte disso é por causa do meu trabalho. Hoje em dia eu não tenho só um canal no YouTube, né? A gente tem o canal na Twitch, a gente faz live, a gente faz outras coisas. E eu comecei a pensar também em mim, confesso. Confesso que eu tinha uma vida social bem mais interessante antes da pandemia, obviamente, mas que também contribuía para que eu lesse um pouquinho menos, confesso. Mas, enfim, eu tava feliz e satisfeita com a quantidade que eu tava lendo. E durante a pandemia eu me surpreendi muito com essa queda de leitura, sabe? Mas eu acho que é importante também a gente não se cobrar ao máximo. Com essa tecnologia, com o BookTube em geral, a gente tem essa visão de que um bom leitor, às vezes, é um leitor que lê muitos livros, que tem o seu Goodreads lá marcado com, 1000 livros lidos e tal, enfim. E eu acho que a gente precisa pensar na gente também e não se comparar aos outros, de forma geral e com tudo. Então, mesmo eu que trabalho com isso, que tô aqui, que, enfim, recebo livro, às vezes eu me cobro muito pra fazer essas resenhas, pra ler logo o livro, pra estar atualizada. Afinal, eu tenho um canal disso, né? Eu tenho um canal do BookTube e eu preciso estar atualizada com os lançamentos, postar os livros, enfim, comentar sobre eles.
Mas será que a gente realmente precisa, sabe? Será que realmente essa corrida, essa leitura muito rápida ajuda a gente? Claro que tem pessoas que vão ler e conseguir aproveitar tudo do livro, tem gente que consegue, tem gente que realmente trabalha só lendo livros, então tem um ritmo de leitura totalmente diferente. Só que eu acho que a gente tem que pensar em como a gente é e não se cobrar a partir disso. Isso é muito uma lembrança e um pedido pra mim mesma, sabe? Pra quando eu realmente sentir que eu tô me cobrando, voltar e assistir esse vídeo e lembrar de não me cobrar, de aceitar o meu ritmo de leitura, de aceitar as minhas necessidades como leitora, de que às vezes tá tudo bem não ler hoje e jogar um pouquinho do meu ouzinho, sabe? Não tem problema, tá tudo bem. Não se culpar tanto também faz parte da sua vida de leitor. Porque você não pode ler obrigado. A leitura é algo para ser gostoso, fluido, é para te fazer bem, é para te ensinar muitas coisas. E você não vai estar aprendendo se ler algo, tipo, sem estar gostando, sem estar realmente com vontade de ler. Então, esse é um pedido, é um vídeo de discussão, de conversa, de bate-papo para te lembrar, para não se cobrar muito. E também avaliar aí essa questão da acessibilidade do livro digital. Juntei duas coisas em uma só, mas acho que ficou um vídeo gostoso de assistir, gostoso de conversar, porque eu gostei bastante de conversar com vocês sobre isso. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, tem outros vídeos como esse, que eu falo sobre livros e converso um pouco aqui nas laterais e nos cards, e eu vou ficando por aqui. Um beijo grande pra você e até a próxima. Tchau!